Olá, amigos do Papo.com. Hoje o programa está imperdível. Porque eu não vou falar de economia, eu não vou falar de política, eu vou falar de saúde, de musculação, de fortalecimento muscular, de qualidade de vida. E para isso eu convidei um amigo meu, Dr. Neme Saber Júnior, que é dono da Clínica ONCA, uma clínica especializada em reabilitação e manutenção de saúde, e ele é credenciado ao MINT. E eu tive a honra de ser tratado por ele, e posso assegurar para vocês, o tratamento super funcionou. Bem-vindos ao Papo.com. Neme, queria te agradecer aqui a presença. Já tinha te convidado várias vezes, mas você estava muito ocupado com a seleção de futebol das meninas, com o Corinthians, com a clínica, e não me dava atenção. Agora eu consegui te trazer, né? Neme, me fala um pouco, qual é o conceito do trabalho que você está desenvolvendo lá na clínica? Como é que isso se aplica assim, ao dia a dia das pessoas? Obrigado pelo convite. Eu tenho, assim, um orgulho de estar aqui, porque se o teu tratamento deu certo, foi uma das razões que você pôde me chamar. Eu acho que isso é o resultado do nosso trabalho e é o que a gente acredita do que a gente faz todo dia, né? Eu tenho uma clínica já há 15 anos. Essa clínica veio do interior do estado de São Paulo. E hoje a gente está instalado em São Paulo com 3 locais, o Pacaembu, na Bento de Andrade, no Parque Ibirapuera, e no Morumbi. E a clínica tem um modelo criado por mim por uma razão pessoal. Eu também tenho dor, eu também me trato, e como ortopedista eu tenho conhecimento de como fazer o tratamento na reabilitação. Então a clínica começa pela reabilitação, normalmente pessoas que fazem esporte ou começam a ter dores relacionadas ao envelhecimento ósseo-muscular, tem dor, e isso é uma coisa normal do envelhecimento, quase isso, e o maior problema que acontece é a perda da massa muscular natural que acontece nos homens e nas mulheres, pela diminuição dos hormônios sexuais e assim vai. Então, essa massa muscular que detém tanto de uma parte do esqueleto, da sustentação, da locomoção, ela também tem um fator metabólico muito importante, que é a diminuição da glicose e da gordura do nosso corpo. É o músculo que come glicose. Tá. Então, pessoas têm diabetes às vezes porque não é porque estão comendo mais, é porque tem menos músculo. E o músculo faz parte da nossa saúde. Então, a clínica, eu tenho dor nas costas até hoje, tenho que fazer fisioterapia em vez em quando, reabilitar. Você praticou esporte na vida? Ou é natural, é defeito de fabricação? Eu gostava de futebol, sempre gostei de futebol. Joguei futebol na faculdade e foi uma das razões que eu tive que parar de jogar futebol pela dor nas costas. E aos 35 anos eu descobri que minha pressão começou a aumentar. E há 35 anos a pressão aumentando, dor nas costas, triglicéridos e colesterol já não estava tão bom, eu precisava fazer alguma coisa. Precisava entender como que eu poderia reabilitar. Então eu fiz dentro do meu consultório, no interior do estado de São Paulo, um local que eu pudesse tratar minha lombar. E eu via isso, uma fração de sucesso comigo, comecei a aplicar nos meus pacientes, coisas fora do livro, digamos assim. Uma hérnia de disco grande, extrusa, com alterações de sensibilidade. Indicação cirúrgica? Indicação cirúrgica, fazendo uma reabilitação bem feita, eu conseguiria trazer esse paciente de volta e fazendo a mudança do corpo dele em geral, emagrecimento, mudança de hábito de vida, eu poderia até fazer com que essa hérnia de disco nunca mais aparecesse. Então eu comecei a perceber que a doença ortopédica é uma doença clínica. Não adianta a gente separar as coisas. Então eu trouxe a reabilitação dentro da ON e chegava um ponto que a reabilitação não ia mais, não tinha mais essa continuidade. E a continuidade é fazer a manutenção da saúde. E o que a gente tem que fazer para viver mais e bem? E fazer nosso esporte, viajar, estar com a família, poder fazer alguma coisa que demanda do teu corpo. A gente tem músculo que a gente perde, e isso é muito importante fabricar, então a gente tem que ter força. E qual o melhor antídoto para força? Não é nenhum comprimido ou não é um saco de proteína. É empurrar, puxar e agachar. Não tem jeito de ganhar músculo se eu não empurrar, puxar e agachar. Então, esse modelo de empurrar, puxar e agachar é um dia da clínica. E a gente consegue ganhar essa massa muscular meio que corpo total. Um dia fazer exercício. Um dia fazer força de puxar, agachar e empurrar. Com barra e anilha. Então, isso a gente utiliza os 4 membros. Anilha, o que é aquela? Aquelas barras, barra e o peso. O peso que você puxa. Sem aparelho. Sem aparelho. Sem aparelho.
Isso eu aprendi muito uma parte oriental do mundo, Rússia, Bulgária, Suécia, viajei demais com a seleção e comecei a aprender essas coisas. Uhum. E foi um pouco do que o Bernardinho fez em 2002 com a seleção de vôlei. O Bernardinho, em 2002, ele começou a perceber que Rússia era bom no vôlei, Iugoslávia era bom no vôlei. Putz, mas o que eles fazem? Treino de empurrar, puxar e agachar, com anilha e barra. Muito comum na Bulgária, na Suécia, na própria Rússia. E aí eu percebi que esse tipo de treinamento é a melhor forma de ganhar massa muscular. Porque está no livro que o que a gente vê é o que a gente tenta assimilar a informação colocando na prática. Eu comecei a perceber que as pessoas que puxavam carga acima de 80% da capacidade é muito pesado, mas até 80% é o ideal. Então, capacidade de cada um. Quer dizer, de cada um. Cada um tem seu limite. Cada um tem o seu limite, cada um tem sua força. E aí você tem que puxar essa carga com 80% para ganhar músculo. Mas como é que você sabe qual é o limite? Eu testo. Limite e o meu limite? Eu testo. A gente tem que testar. Eu tenho um aparelho na clínica que testa a força. Eu vou ver a força de bíceps. 10 quilos, vamos dar um exemplo. O ideal para ganhar massa muscular é 8 quilos. Então, 80% dessa massa. Não dá para enganar a máquina? Chegar lá e falar, ai, não está conseguindo mais. Então, a gente óbvio, a gente vê na hora que está fazendo a força, mas mesmo aquela força que é aplicada, ela é uma força que tem que ser aplicada também no treino, sabe? Porque se eu aplicar um pouquinho mais que aquilo, ela vai ter dor, vai evoluir com tendinite, e eu acho que não é um erro, mas é a maior situação em que as pessoas param de treinar. A tendinite é dor. Começa a treinar musculação, eu tive dor, comecei a fazer alguma coisa, tive dor. Então você não tem uma exatidão de carga. Isso é muito importante. Então essa é a primeira variável, exatidão de carga para ganhar força. A segunda coisa que a gente colocou de manutenção na clínica foi flexibilidade e mobilidade. Estava dando um exemplo de uma criança que fica de cócoras por muito tempo. E esse é um ato natural que o ser humano perdeu por causa da cadeira. E nós, aqui do Ocidente, usamos a cadeira, não ficamos de cócoras para nada. E essa mobilidade da panturrilha e da coluna lombar trouxe um encurtamento muscular. E o encurtamento muscular traz as doenças relacionadas a eixo, porque o músculo é um cabo que puxa e empurra. E esse cabo, se ele está mais encurtado de um lado, ele afeta do outro. Então, as doenças ortopédicas acabam acontecendo também por falta de mobilidade e flexibilidade. Então, um dia fazendo força máxima com 80% da carga e um dia fazendo uma aula de flexibilidade e mobilidade. Quantas horas por dia? Quando o cara vai lá fazer quanto eu preciso dedicar do meu dia para isso? Estou falando de uma hora? Uma hora. 4 vezes por semana. 4 vezes por semana. Eu acho que isso é ideal, porque as 4 vezes envolvem a força, a mobilidade e flexibilidade e o treino de abdômen, que é associado ao core e ao períneo. Se a gente separar o humano, nós temos 2 braços, 2 pernas e um tronco. O tronco é o core. O tronco é o nosso guia de equilíbrio. Se eu quiser espetar um ser humano e rodar ele, eu espeto ele no umbigo. E a força de equilíbrio da pessoa... Tá doendo. A força de equilíbrio da pessoa, ela fica nessa localização, e a gente chama de core. E o core, ele é tão importante porque a gente tem 2 membros e a gente anda com 2 pernas, e isso, nós não podemos ter esses balanços. A gente tem que ter um abdômen muito estável. Faz exercício para o abdômen, é isso? Exato. Então é um dia para abdômen, um dia para força, um dia para mobilidade e flexibilidade. Então a mobilidade e flexibilidade é uma professora de yoga que normalmente faz a aula. O treinamento de força normalmente é um professor de academia, um preparador físico. E o treinamento do core, do abdômen, é uma fisioterapeuta que faz a aula dentro de uma sala de pilates. Então, mas não é pilates. Não é pilates. Não é pilates. Não. Usa os aparelhos do pilates, mas é uma aula de abdômen. Não, a gente ali não vai ganhar flexibilidade, ali ele não vai fazer braço, não vai fazer perna, é só abdômen. Então, é a união dessas disciplinas fazendo todas as variáveis que o ser humano precisa para conseguir fazer a manutenção de saúde. Então, se você vai na academia, você só faz aparelho de força. Você não alonga e não faz tanto abdômen. Então, está faltando 2 coisas. Então, o teu objetivo aqui não é fazer o cara ficar sarado. Não. Marambaba, sabe? Fala. Não é esse o objetivo. Dentro dessa manutenção de saúde, é fazer o cara manter a massa muscular, manter boa mobilidade, flexibilidade e ter um abdômen, um períneo sadio para o envelhecimento. Qual mulher de 70 anos de idade que pode ser que tenha problemas urinários por perda de urina
falam que é bexiga por causa da gravidez, mas na verdade é o assoalho pélvico que é fraco e não consegue sustentar a bexiga. E você faz fortalecimento desse assoalho dentro do core. Então também uma parte do corpo que tem que ser estimulada. Se não for estimulada, ela não ganha, não melhora. E a tendência é que piore com o envelhecimento. E a partir de que idade, assim? Lógico, você tem que fazer, se puder fazer exercício a vida inteira, né, melhor, né? Sim. Mas quando é que a pessoa começa a perder a massa muscular? No caso da mulher, a mulher acho que ela começa a perder um pouco mais antes, cedo, né? A mulher começa aos 40. Aos 40. Aos 40. O homem começa aos 45, 45 50. começa a ter perda de massa. E a gente hoje tem feito controle com um aparelho de densitometria óssea com DEXA. Então eu faço a medição por quilos, quanto em quilos por centímetro cúbico de corpo você tem de massa muscular. E eu te comparo anualmente. Hoje você tem lá 80 quilos de massa muscular 45. Ano que vem, como é que tá? Outro ano, como é que tá? Outro ano, como é que tá? Então, essa diminuição da massa muscular faz com que a glicose também suba e a pessoa entre com um estado pré-diabético. Por causa da massa muscular. Da massa muscular. Inclusive, gente, sou testemunha aqui, porque quando eu fiz a primeira consulta com o Dr. Neme, ele falou, Tamer, você tem que ter a panturrilha forte, eu tenho a panturrilha grossa, né, e coxa, que ele falou, esses são os maiores músculos. Maiores músculos do corpo. E eles que vão absorver o açúcar. Alguma coisa assim, não era isso que você tinha falado? Eles que mantêm a taxa de glicemia adequada no nosso corpo. E se você tem uma taxa glicêmica alta, o nosso corpo entende que sobra, e isso vira gordura. Então, uma forma de emagrecimento é ganhar massa muscular, dessa forma, diminuindo a glicose e diminuindo a gordura. Ou seja, não basta correr. A gente associa muito perder peso com corrida. Emagrecimento com corrida, não é bem isso. Não é só isso, não. Emagrecimento com corrida é um outro tipo de via. O emagrecimento com corrida, a corrida aeróbia, ela utiliza a gordura para fazer energia. No fato do ganho da massa muscular, a glicose que a massa muscular acaba consumindo não deixa com que ela forme gordura. Então é uma via indireta pela massa muscular e uma via direta pela corrida. Então você tem que fazer as duas. Se eu for fazer o aeróbico... É o melhor. E uma pergunta que eu queria te fazer. A pessoa não pratica esporte, ela vai lá e começa a caminhar, tá? Você pode caminhar, você pode trotar ou você pode correr, não é isso? Sim, sim. Quer dizer, quando o cara não está condicionado, que uma dica é que quer começar a caminhar ou a trotar, ou como é que evolui isso e que tipo de preparo ele tem que ter? Essa pergunta tua é bastante importante porque as pessoas não entendem, às vezes parece ser óbvio, mas não é óbvio. Aqui a gente fala óbvio, cara. Eu sei, mas ela é muito importante, porque as pessoas acham que toda corrida é um exercício aeróbio. Uhum. Se você correr rápido, você vai utilizar uma outra via de energia, que é uma via glicolítica, que não é mais aeróbio, é anaeróbio. Então, se eu estiver correndo num trotinho, bem devagar, e eu tenho um condicionamento aeróbio, eu vou estar fazendo um exercício aeróbio. Mas se eu não tenho um condicionamento aeróbio, o meu corpo vai entender que ele precisa de mais energia para executar aquela corrida. E aí ele utiliza uma via que a gente chama de via glicolítica, que não é aeróbia. Que aí forma ácido lático, que forma aumento de CO2. Então tem uma dica para quem quer fazer um exercício aeróbio, bastante legal, fácil de interpretar. Se você está fazendo um exercício aeróbio na bicicleta, ou numa corrida, ou numa caminhada, se você conseguir falar no telefone, você está fazendo um exercício aeróbio. Se você não conseguir falar com ninguém, porque você está ofegante e tal, é um exercício anaeróbio. Olha que interessante. Por que isso? Isso tem uma coisa fisiológica que é interessante. Nós temos um sensor de CO2 na carótida. E esse sensor de CO2, quando você está na via glicolítica queimando carboidrato, que é a via glicolítica, não é a via aeróbia, que queima gordura, ele fabrica CO2. E o teu corpo fica cheio de CO2. O CO2 passa pela carótida e liga um sensor no hipotálamo que o pulmão faz para soltar o CO2 do corpo, porque o CO2 é tóxico. Então você solta o CO2 pela ventilação aumentada. Então a ventilação pulmonar, você não vai conseguir falar no telefone, por exemplo. Nesse caso eu não estou fazendo aeróbio. Você está fazendo. Nesse caso, quando você fica ofegante, você está fazendo um treino anaeróbio, não aeróbio. E aí esse é para perder... Não, esse é um outro tipo de treino que você vai usar uma via glicolítica e não é um treino aeróbio. Então, quando você se compromete a fazer um treino aeróbio, faça o aeróbio.
Não faço Então, anaeróbio. uma caminhada, É o sendo que aeróbio. eu consigo falar. É o aeróbio. Então, Esse é o ideal Tô para ali caminhando fazer no aeróbio. parque, tô conversando, doutor e tal, não sei o quê. E pode ser que você, durante um tempo, comece a caminhar e comece a ganhar um condicionamento, de repente eu quero dar um trotinho. E consigo falar ainda. Então você condiciona a correr. Então você consegue condicionar a correr. Mas não adianta você treinar futebol para jogar basquete. E não adianta você treinar anaeróbio para ganhar o aeróbio ou o aeróbio para ganhar o anaeróbio. Você tem que praticar as duas metodologias metabólicas Mas do corpo. aí, Neme, tem uma questão, né? Quer dizer, eu fico vendo quando tem torneios, esses torneios de vôlei, tênis, acabou de acabar, Roland Garros, todo mundo viu aquela final maravilhosa, né, do Sinner com o Alcaraz. Você chegou a ver, não? Você viu? Vi. Jogo maravilhoso, né? Lindo. Aí eu se empolgo todo, né? Falo assim, agora eu vou para a quadra, né? E vai tentar fazer o que eles fazem, né? Quer dizer, acontece isso na clínica, de você tem alguma coisa, o cara vai e acaba lesionando. E Eu aí eu acho queria que- te perguntar quais são as lesões mais Sim. comuns que você vê lá na clínica Uhum. no dia a dia, quer dizer. O esporte é gostoso, né? Fazer academia, fazer força, 80% da carga, alongar é muito chato. Tem que fazer um esporte. Eu acho que o esporte faz bem para a mente, para o prazer, une pessoas, socializa, é super importante. E quando a gente vê um jogo desse, por exemplo, e a gente tem aquela empolgação, a gente quer jogar 2, 3, 4 horas, e aí que vem os problemas, porque você não está preparado para fazer força mais de 1 hora. Esse é o problema. A gente O não ser tá... humano normal é esse, uma horinha já... O ser humano atleta de final de semana, digamos assim, que não compete, que não ganha dinheiro pelo esporte, ele tem ali 1h30, 2 horas no máximo de condicionamento físico de força. Então tem gente que joga 3, 4 horas de tênis com tie break em 5 sets. Eu acho que esse é um perigo, porque você vai desenvolver uma sobrecarga do tendão, vai desenvolver uma tendinite, que o tendão ele é muito pouco irrigado e demora para sarar, é uma coisa que ele demora 2, 3, 4 semanas para sarar, e você perde o ritmo, né? Porque o ritmo de frequência de treino semanal que a gente estava conversando é o mais importante. Porque o ser humano acima de 45 que parou de treinar durante um mês é como se ele não tivesse feito nada antes. Começa do zero. A gente não sabe ainda por que o corpo ele se comporta dessa forma, trazendo você para um patamar zero depois de tanto tempo. Não é nada, não recupera nada. A gente tem uma memória, mas a força, principalmente, a gente perde demais. E perde tamanho de massa muscular. Eu faço uma analogia com o gesso. Hoje a gente tem usado pouco gesso, a gente usava muito gesso na minha época de formado, até para criança a gente usa muito gesso. Se eu engessar tua coxa e tua perna, eu vou tirar teu gesso, a perna vai ficar isso aqui. Durante 2, 3 semanas. Então, se você tira o movimento, se você tira a flexibilidade do músculo, ele atrofia. Ele acaba. Então, se você tira a tua atividade, não vai tirar total, porque a gente tem que se locomover, a gente está trabalhando e tal, mas se você tira a tua atividade, ele volta para aquilo que você precisa. Então, se você fica sentado o dia todo, fica naquela... ele vai ficar... Agora, você falou em tendinite. Tendinite acho que é o mal mais comum, né? É aquela, você começa a fazer, vem aquela dorzinha, tá doendo, hoje eu não vou fazer porque eu tô com uma dorzinha e tal. Qual é o momento de eu consultar um médico, assim, o que é uma dor, você toma lá um remédio qualquer para dor, melhora, eu continuo fazendo atividade. Mas eu também não alongo, quer dizer, primeiro, quais são as dicas que você dá para evitar que você tenha uma tendinite? Que acho que é o mais comum. Mais né? comum. E se eu não tratar essa tendinite bem adequada, como é que ela evolui? Eu tenho uma dica muito grande de tendinopatias, doenças do tendão. O tendão ele é o final do músculo, né? O músculo, quando ele se contrai, ele tem um tendão que ele puxa o osso. E o tendão ele é pouco irrigado por sangue. Então, quando você tem uma sobrecarga muscular, ele causa um processo inflamatório, que parece que é reacional, até uma defesa do nosso corpo. Ele fala, peraí, cara, calma, né? Vamos parar um pouco. E o tendão, como ele é pouco irrigado, a gente tem que irrigar o tendão. É diferente do que quando a gente bota um gelo para um trauma, por exemplo, ou entorse, que são traumáticos, o entorse do tornozelo, que o pé incha, que tem que colocar um gelo. O tendão com tendinopatias, ele funciona mais com água quente, porque funciona... Água quente. Água quente, porque funciona a vascularização. O sangue fica mais aconchegante ali com mais temperatura, não com menos temperatura. É meio ao contrário do que quando a gente vê aquele jogador quando se machuca, o cara bota o gelo, né? porque é traumático. Quando é traumático, meio que o gelo já é importante.
Quando é atraumático por esforço repetitivo, não por um entorse, por lesões estruturais, por exemplo, romper um tendão é uma coisa, dar uma tendinite é outra. Tendinite é o processo inflamatório dele. A água quente funciona muito bem. Eu faço uma bolsa de água quente. uma bolsa de água quente, funciona muito bem. E a outra coisa que eu passo para os meus pacientes é um pouco dessa teoria de não parar o movimento. O tendão é como se fosse a maçaneta da porta. E a porta tem a dobradiça. A dobradiça é a nossa articulação. A dobradiça, temos a dobradiça do joelho, temos a dobradiça do tornozelo. A maçaneta da porta, ela vai abrir a porta ela vai abrir suave se você tem uma dobradiça bem lubrificada. Se você não tem a dobradiça muito boa, se ela é rígida, se você não tem movimento, o tendão vai sofrer. Então, às vezes, a causa da tendinopatia está na articulação. Está na articulação, é a falta de movimento. Por isso que a prática oriental do yoga, a prática de Tai Chi Chuan, que são dos orientais, você lê livros de longevidade, você vai ver o Ikigai, livros de... aqueles velhinhos fazendo aquele movimento assim meio maluco. Os caras vivem até os 90 porque eles não param. Com qualidade, né? Não param, com qualidade. Eles não param. Então, a mobilidade para uma tendinite, ele faz bem. Então, você fazer uma prática, por exemplo, de mobilidade com uma prática leve, de alongamento, não alongamento para o tendão, mas para o movimento da articulação, faz muito bem. Então, práticas suaves, envolve o yoga, envolve o pilates, não é para ficar de ponta cabeça só. Eu acho que isso vai lá ao avançado, mas para você ganhar um pouco de mobilidade. Então, aulas de alongamento e mobilidade funcionam como tratamento de tendinopatias. E tudo isso que você está colocando não é aquele exercício que o cara vai ter que sentir dor. Não. Porque a sensação que dá de fazer um exercício, eu tenho que fazer o máximo, alongar o máximo que dá. Se não estiver doendo muito, não é isso. Não é isso. É a prática da mobilidade casual, que a fisioterapia traz, que a prática do yoga traz, que a prática do pilates traz. Então, é uma prática leve. E aí os homens, principalmente, acham que tem que fazer muita força, eu sou o macho que tem que fazer força, aquela coisa, isso aqui eu não estou fazendo nada. Aí você dá um elástico na mão dele e fala, para que eu vou usar isso? Esse elástico funciona, cara? Muito. Verdade? O elástico faz força, fica ali só fazendo aquela coisinha assim, O elástico, a força da gravidade é o que a gente precisa vencer. Então a gente tem uma classificação de força... Tá tocando meu celular, peraí. Tá. A força da gravidade é uma força que a gente tem que vencer. E tem uma classificação de força, que vai de 1 a 5. A classificação de força de 1 a 5 é você não mexe o braço ou você vence uma resistência. Vencer a força de gravidade é de grau 3 para grau 4. A força do elástico é o grau 4, que é uma força com resistência. Dar uma resistência ao movimento já é maior que a gravidade. Tá. Criar carga ao movimento, cargas altas, é um passo depois do elástico. Mas a gente tem músculos mecânicos no nosso corpo, como músculos do ombro, que são tão fininhos, que eles arrebentam com o passar da idade. Tem alguns trabalhos, eu sou cirurgião de ombro também, e faço muito cirurgia de ombro. Tem alguns trabalhos, tem um cara no Japão que fez um trabalho com 4 milhões de pessoas fazendo exames de ultrassom, e perceberam que os exames de ultrassom tinham pelo menos 50% de lesões em pacientes assintomáticos do ombro. Do ombro. Então são lesões que vão acontecer de acordo com a idade, porque o músculo vai se afinando fininho e arrebenta. Entendi. Então não dá para você colocar uma carga muito alta no ombro, por exemplo, para elevar. Então, você tem que trabalhar esse músculo interno para ele ficar mais estável, a cabeça do braço ficar mais locada, mais encaixada, para que você consiga fazer uma força maior. Então você trabalha elástico para músculos mecânicos e força maior para músculos externos maiores. Então a gente tem profundidade de camadas musculares que cada uma demanda de um movimento e com carga. Você está dizendo o seguinte, quer dizer, eu fico imaginando assim, nem todo mundo tem condição de ter, até, apesar que academias hoje são mais acessíveis, tá? Ou frequentar uma clínica. Em casa ele consegue montar, se ele tiver alguma orientação, ele consegue fazer isso que você está falando minimamente... Eu acho que tem coisas que a gente tem que fazer em casa, que pode ser feito em casa, como usar um elástico, como usar um banco, como usar uma caixa que você consegue subir e descer facilmente. A pandemia nos mostrou isso, né? Muitas pessoas conseguiram fazer um exercício em casa, mas falta aquela carga alta também, que em vez de você ir para academia 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, você pode ir uma vez só para fazer aquela carga alta.
Porque aquela carga alta precisa ter uma vez por semana. Uma vez por semana carga alta. Ou seja, dos 7 dias da semana, hoje tem academia aberta 24 horas por dia. Se você pode ir uma vez por semana fazer carga alta. Tá. Empurrar, puxar e agachar com carga alta. Os outros dias você pode fazer o elástico, a mobilidade, a adaptação do treino em casa, o funcional. Tem alguns exercícios funcional que você usa o peso do corpo, que é um exercício cardio. Você atinge o exercício cardio. E até outros com tiro, que é o HIIT, que você atinge o metabolismo anaeróbio glicolítico, que é o anaeróbio. Então, você tem condições, pelo teu estímulo, de fazer o trabalho em casa, mesmo em casa, sem problema nenhum. Assim, o ideal seria que ele tivesse um plano de treinamento, sim, pode ser na tua clínica, pode ser em outro sim, lugar. Quer dizer, tem que ter ele não pode sair fazendo sem, vou começar a fazer. É bom que ele tenha um plano, é isso? Eu acho que o plano demanda o conhecimento de um profissional. Sim. E nós temos 3 profissionais importantes, que eu acho que é classificado e cada um no lugar dele. Médico, diagnóstico. Tá. O médico faz diagnóstico, não tem jeito, o médico é responsável pelo diagnóstico. O diagnóstico depende de toda a jornada que o cliente, o paciente vai fazer durante a academia ou na clínica. O segundo é o fisioterapeuta, que faz o equilíbrio do braço direito com o braço esquerdo, da perna esquerda com a perna direita. A gente mede força. Se tem um desequilíbrio de 25% a 30% do teu braço direito para o esquerdo, na hora que você for fazer um supino, teu braço direito vai e o esquerdo não vai. A chance de você ter uma lesão no ombro é enorme. E aí o fisioterapeuta tem o lugar dele. E aí nós temos o terceiro, que é o preparador físico. Que esse cara, é ele que bate no chicote. É ele que vai. E ele vai te colocar num patamar maior. E ele pode te orientar. As orientações podem ser in loco, durante o treino, podem ser online, ou pode ser uma orientação uma vez por mês, que no mês seguinte ele vai lá, avalia novamente e avalia se o treino continua ou não. Então eu acho que tem essas formas de adaptação hoje para a gente conseguir um profissional para nos ajudar. Alguns todo dia, durante o treino, outros online. O importante é fazer alguma coisa. Importante é a gente fazer direito e aproveitar esse tempo. O que eu acho que eu vejo na população também que me foge aos dedos, aí eu fico um pouco frustrado. É que a pessoa sai de casa com 13 graus de temperatura e vai para a academia e não faz o que tem que fazer. E aí tá cansado. Ou vai todo dia. E vai todo dia. Às vezes a função dele ali é outra. É mais social do que fazer exercício. Então, se for para fazer exercício, faça bem feito. Se alimente, tenha vontade, durma bem para poder fazer um exercício bom. Ou não dormir bem, não vai. Não vai. Lá em casa eu estava discutindo com a minha filha outro dia, porque ela estava acordando 5 horas da manhã todo dia para fazer treino. Uhum. Falei, filha, você não vai aguentar. Porque ela estuda até 10, 11 horas da noite, faculdade. Falei, você tem que dormir. Dormir é a melhor forma de recuperação. Vai chegar uma hora que você vai num dia, você vai 2 dias, você está na empolgação, aconteceu, caiu doente. Quer dizer, é natural que isso aconteça. Aí precisou reequilibrar, falhar. A mesma coisa acontece a mesma coisa acontece nas dietas milagrosas. É isso que eu queria falar com você, cara. Dietas milagrosas é difícil de manter. Eu preciso encerrar que esse é o primeiro programa da gente. Vou fazer outros programas com você, tá? Mas olha, essa questão dessas malditas canetinhas, eu não vou dizer o nome para depois o YouTube não nos bloquear aqui, que assim, eu vou tomar caneta, vou injetar e vou emagrecer. Cara, isso faz um mal danado, né? Porque você tá perdendo... É uma medicação. Mas já tem uma recomendação, né? Tem recomendação médica e tem para quem vai ser usado. Não, é assim, o uso inadvertido desse tipo de medicamento traz até problemas psicossociais. Eu vi alguns pacientes com depressão, porque o ato de comer da vida é um dos prazeres que nós temos. E o negócio é tirar a fome. O cara olha para a comida e não vai. É impressionante. Bom para um certo lado, porque tem pessoas que têm obesidade mórbida, com risco de saúde. Tem uma indicação, né? Eu acho que é essa a indicação. Mas teve uma pandemia aí, né? Eu não sei se você pegou isso lá no teu consultório, mas... Sim. Eu me medico por conta de diabetes tipo 2 lá, eu tenho que tomar. Não tinha, rapaz. Você ia na farmácia, eu não encontrava. Sim. Agora parece que colocaram a obrigatoriedade da receita, né? E eu acho que isso é uma coisa da solução rápida que as pessoas querem emagrecer. Por exemplo, um cara de, sei lá, 30 anos de idade, que tem 18% de gordura, quer chegar a 11%.
Pra quê? Sabe? Ele tá bem, mas ele tem aquela coisinha da bainha, ou ele quer ficar só a pele do fisiculturismo. O fisiculturismo não é sadio. Com Eu acho certeza. que o fisiculturismo é um atleta ultrapassa os limites do atleta às vezes, sabe? Porque a gente vê de vez em quando aí um ou outro morrendo com 35, 40 anos de Geralmente idade. coração. Geralmente coração. Então, assim, ver o cara fisiculturismo lindo, né? Aquela barriga que só tem a pele, o cara não tem hormônio nem para gordura nem para fabricar hormônio. Porque o hormônio é fabricado pelo colesterol. Então a gente tem que. Isso é natural, a gente ter um pouco de gordura no nosso corpo. Eu tinha um atleta que na seleção feminina que ela parou de comer. Eu falei, peraí, vem cá. Você tá com 6% de gordura. Já não menstrua há 6 meses. A mulher parou de menstruar porque diminuiu gordura, não tinha hormônio feminino e começou a ter problema ósseo. E isso a gente chama de tríade da mulher atleta. E a mulher, quando a atleta começa a diminuir a quantidade de gordura, fica até perigoso. Então, as medicações, as dietas, tem que ter uma orientação. O jejum, por exemplo, o jejum é praticado. O famoso intermitente. Ele é praticado pela medicina indiana já há muito tempo, pelas práticas do yoga, mas os caras meditam. Então, o cara medita e não gasta 100 calorias ali. Então tá tudo bem, entendeu? Agora, você fazer um exercício de força com 80% da carga de jejum, eu não concordo. Porque se você não tiver glicose, aonde o teu corpo vai tirar energia? Ele vai tirar a energia do músculo. E músculo é vida, músculo é ouro. Tem uma amiga minha que me mandou, ela tá correndo, e ela tá correndo, na minha opinião, ela não tá correndo mais para fazer um exercício aeróbio. Ela quer competir. Então ela tá fazendo um treino de corrida anaeróbio. Ela mantém uma frequência média alta nas corridas. A média dela é 140, 150. E é uma média alta. Então, se é a média, o pico deve ser maior. E eu falei para ela, você não está perdendo massa muscular? Ela falou, eu vou fazer os exames e tal. E ela mensurou, ela perdeu 600 gramas de músculo em um mês. Nossa. 600 gramas de músculo em um mês é meia picanha. Eu falei para ela, vem cá. Vai lá comer picanha, filho. Deixa eu te falar, esse músculo vai voltar para o teu corpo em 1 ano, 2, se você fizer direito. Se você continuar nessa pegada com 600 gramas, 500 gramas de menos músculo durante 6 meses, daqui a pouco você está com 4 quilos a menos na balança. Bom, bonito, emagreci 4 quilos, mas é de músculo, não é de gordura. Então, se for de músculo, ela vai ter um problema de saúde lá na frente. Ela vai ter um problema de saúde lá na frente, porque a diabetes pode acontecer, o aumento da pressão arterial. Um dado importante do músculo, olha que interessante, quanto mais músculo você tem, mais sangue você tem lá dentro. E é igual um rio que não tem afluentes. Nós temos um calibre grosso de, por exemplo, a artéria femoral e a veia femoral na coxa. É um calibre bem grosso. É o rio Amazonas. Só que, quanto mais músculo você tem, mais afluentes de vasos você tem ali dentro. Então, você tem uma resistência periférica menor. A pressão arterial é igual frequência cardíaca vezes resistência periférica. Diminuindo a resistência periférica, dando mais afluentes para esse rio, você diminui a pressão arterial. Então, é verdadeiro a afirmação que aumento de massa muscular diminui pressão arterial. Nemi, para a gente fechar nossa conversa, quem nunca praticou esporte ou atividade física, ele, assim, vou começar agora, já tenho 70, né? Nunca fiz. É bom começar, quer dizer, não tem uma idade assim, mesmo uma pessoa mais idosa, mas essa é uma recomendação que você faz e começar com alguma orientação, é isso? Sim, pessoas acima de 45 anos, ela deve ter algum problema de mobilidade ou força, porque é muito comum a gente testar essas pessoas com exames clínicos e testes, a gente testar essas pessoas e perceber alterações de força e movimento. Eu vejo o cara que começa com 45 é diferente do cara que começa com 60. Porque o cara com 45, eu consigo trazer o benefício desses ajustes, tanto da força quanto do movimento, para uma coisa quase normal. A pessoa de 60, 65, pode ser que aqueles ajustes deviam ter feitos lá atrás, eu não consigo uma recuperação total dela, principalmente do tamanho da massa muscular. Porque já é difícil ter a massa muscular dos 40 aos 60. Começando aos 60, você vai ter uma menor massa muscular. Mas
todo mundo que começa fazendo exercício, pelo menos 2 dias de força muscular, observou uma diminuição de 20% a menos de doenças cardiovasculares. Mesmo aos 60, 70 anos, se o cara nunca fez nada, e começar a fazer, ele vai ter um benefício de 20% de sobrevida sem problemas cardiovasculares para o teu envelhecimento. Então, assim, o cara não tem motivo para não começar, independente da idade. E hoje em dia eu tenho feito treinamentos com pessoas na clínica com 80, 70 anos de idade que nunca empurraram tanta carga. É a primeira vez que eu estou puxando esse peso. Cara, isso que aumenta a massa muscular. Então, a massa muscular, na minha opinião, é o principal órgão do ser humano. Bacana. Neme, queria agradecer demais, ficou super claro para mim. Vou começar a academia amanhã de novo. Já estava tão tranquilo, pô, já me obrigou. Gente, há muitas dicas que o doutor Neme passou para a gente. Eu quero agradecer a você, Neme. Fica aí o convite. A gente vai fazer outros programas com o Neme, falando de outros assuntos, porque aqui é um mar de conhecimento, né? Dicas de elasticidade, de fortalecimento, tem muita coisa para a gente falar. Agradecer a você que esteve com a gente até agora. Se gostou, deixa o joinha, compartilhe o programa e a gente volta a se ver numa próxima oportunidade. Até lá.